vocês já sabem, né? Já introduzi ele aqui na conversa. Estamos recebendo o psicólogo clínico Elton Pereira, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E o Elton hoje vai falar sobre um assunto, Elton, que a gente tem tratado já muito aqui no programa, sobre vários aspectos, mas nunca é demais a gente voltar a falar desse assunto. Nosso assunto, nosso tema hoje é o perigo do jogo patológico, a relação entre apostas e saúde mental. Esse tem sido um problema, né, no Brasil inteiro. Se debruçando sobre isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 2 milhões de pessoas que têm vício em jogo somente aqui no Brasil. E é algo que tem preocupado muito, Elton, principalmente porque adolescentes, jovens, mulheres também são apostadoras online. E o que fazer, né? Para saber qual é o limite entre aquilo que é saudável, que faz parte de uma brincadeira, ou que já virou uma patologia. Na verdade, é como você fala, né? Bom dia, Cíntia, Bom dia. e bom dia para você que nos acompanha. Nunca é demais a gente tocar sobre esse ponto, porque é um tema bem atual, tem sido uma demanda constante também nos consultórios de psicologia. E recentemente, inclusive esse é um fato que me chamou bastante atenção. Recentemente, o que aconteceu? Aconteceu um congresso no Rio de Janeiro, agora no mês de julho, e o que despertou a maior curiosidade é que entre os temas debatidos e as oficinas oferecidas, a que conseguiu reunir o maior número de profissionais era a que falava justamente desse jogo patológico, o que fazia com que aqueles profissionais se preparassem para trabalhar com essa demanda, principalmente psicólogos, né, e psiquiatras, que é os principais profissionais ali da equipe multiprofissional envolvida no tratamento do jogo patológico. E claro que entra também outros, como por exemplo um consultor financeiro. A situação ela pode se agravar tanto que a pessoa vai precisar inclusive até de um consultor financeiro para conseguir reorganizar as finanças. E aí você tocou, Cíntia, na sua introdução, num ponto-chave, o tema ele é tão atual, ele é tão recente, que as pesquisas que a gente tem, os profissionais que já estão estudando sobre esse assunto, eles não conseguem justamente fazer essa diferenciação em relação a em que momento que eu tenho que tomar cuidado, a partir de que momento isso deixa de ser uma brincadeira, isso deixa de ser algo que pode distrair, que pode de alguma forma também até representar um relaxamento para a nossa mente, né? Porque é um jogo, uma espéciezinha ali de diversão Sim. e ultrapassa esses limites para ser o jogo patológico, né? Todas as vezes que a gente fala de patologia, nós estamos falando de um adoecimento. Inclusive, como você colocou, é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Aqui no Brasil, a gente tem um CID na classificação internacional, que representa o jogo patológico, né? O vício em aposta e o jogo patológico. É uma dependência. A pessoa estabelece uma dependência em relação a esse tipo de comportamento. E quando você vai analisar de forma mais detalhada, né? O que reúne, quais são os aspectos que estão reunidos que faz com que as pessoas criem essa espécie de dependência? A gente está falando de, principalmente, jogo, que é uma paixão dos brasileiros, né? Então as pessoas se conectam muito com essa questão do jogo, a previsibilidade, qual time vai ganhar, o que vai perder. Então já é uma paixão do brasileiro. E aí a gente junta duas outras questões também, que é esse interesse que a gente tem às vezes por prever um cenário futuro e mexe também com o bolso, uma questão financeira. É como se virou ali um prato cheio para que realmente a gente caísse de forma muito fácil nessa armadilha, né? Para você que acompanha pela TV, a gente está vendo até alguns dados desse congresso que teve no Rio de Janeiro, né? O que as pesquisas mostram, geralmente os principais envolvidos são homens, né? Jovens ali, adultos, que estão na faixa dos 20 e 30 anos, tem sido o público mais atingido. Uma coisa também que se percebeu, o fato de já ter um transtorno associado, né, a pessoa já vivencia alguma questão emocional, uma ansiedade, um estado depressivo, também influencia ainda mais a pessoa a buscar por esse caminho. Outra coisa que me chamou bastante a atenção quando você já tem na família algumas pessoas que já estão mais interessadas na questão do jogo, isso influencia ainda mais. Aí a gente Sim. junta não só família, né? Família, amigos, ambiente de trabalho também, que pode influenciar em você ir por esse caminho, né? Essa imagem que a gente está vendo na tela agora
me chamou bastante a atenção porque é um relato naquele site, o Reclame Aqui, né? Onde a gente vai lá para Sim. fazer reclamação de algum prejuízo ou então algum problema que você teve com alguma empresa. E é um apelo, né? É um apelo de uma esposa em relação ao prejuízo que isso já causou na família dela. E de forma muito desesperada, envolve muito um contexto emocional, ela pede que essa empresa, né, que é uma casa de apostas, faça o Que bloqueio do triste CPF do isso, marido né? dela, né? Uhum. Por já ter destruído a família, por já ter comprometido inclusive até a escola das crianças. E no processo de identificação, o que a gente tem que olhar é justamente para algumas características que sinalizam que você já está vivenciando essa doença, que é o jogo patológico. Quais são as principais características? O que a gente encontra, né, como aquilo que vai abrir os olhos da gente e dizer assim, é hora de buscar ajuda, é hora de parar porque eu já não estou mais sabendo lidar com a situação. O fato de você pensar muito sobre o jogo o dia inteiro já é um grande indício que você já desenvolveu uma dependência. Então é aquela pessoa que ela começa a se atrasar no trabalho, ela se esconde às vezes da família ou dos amigos, até no banheiro para fazer o jogo, né, para de alguma forma ficar conectado ali no celular, porque que inclusive tem sido o nosso principal instrumento, né, em relação às apostas. Então esse é um primeiro sinal de que você já está vivenciando. O segundo seria em relação às mentiras. Geralmente a pessoa ela começa a contar muitas mentiras. Mentiras para a família em relação ao valor da aposta, em Ah, relação à sim. frequência com que ela aposta, né? E vem um processo também que a gente chama, é uma grande armadilha psicológica, que o auto-engano mesmo, né? Inclusive até na parte filosófica a gente fala que a pior mentira é aquela que a gente conta para si mesmo. E nessa questão do jogo patológico, acontece muito isso. Você começa a se enganar, você começa a se contar algumas mentiras. Não só para os outros, mas mentiras para você também, para que você vá normalizando o comportamento. Exemplo disso. Perdi porque não era a melhor estratégia. E aí, como é uma questão de jogo, de sorte, de azar, então em algum momento você também vai ganhar. E aí, quando você ganha, você diz: essa estratégia funciona. Então é nessa que eu tenho que apostar. Então a gente vai se contando algumas mentiras. E aí na tela, assim, tem um vídeo muito interessante que no nosso cérebro, o que acontece para poder gerar essa dependência, né? Existe o que a gente chama do nosso sistema de recompensa. Né? Todo mundo, você aí na sua cabecinha, se a gente tivesse a oportunidade de abrir para ver como que o nosso cérebro funciona, a gente vai encontrar esse sistema de recompensa. Em relação ao jogo, por que a gente se vicia? O fato de você estar lá, de criar toda aquela expectativa, e olha que informação interessante. A dependência, ela não está relacionada ao prêmio final, não. Ela está relacionada só à expectativa que você tem. Se você vai ganhar ou se você vai perder. É isso que gera a Ah, sim. dependência. Porque a gente acha que, por exemplo, uma compulsão por compra, vamos falar nisso. Aí você diz, a pessoa virou compulsiva por compra porque ela quer o objeto, né? Ela deseja muito aquele objeto. Mas não é isso que gerou a dependência. A dependência ela é muito mais gerada em relação a essa expectativa que se cria. Será que eu vou ganhar? Será que eu não vou ganhar? Como é que vai ser? Quanto que eu vou ganhar? É isso que gera a dependência. E no mecanismo lá do sistema de recompensa do cérebro, a dependência ela se instala porque a gente mexe no funcionamento basal desse sistema. Qual seria o funcionamento basal? Ele libera, aí a gente fala de dopamina, inclusive tem uma sugestão também muito boa em relação, se você quer saber mais sobre esse tema, existe um livro chamado Geração Dopamina, eu recomendo muito a leitura desse livro. É uma leitura para leigos, inclusive, não precisa você ser profissional da área para poder entender, e ela é fantástica, você vai entender por que muita coisa acontece na sua vida. Aí, pegando até essa imagem que está aparecendo agora, ó, aí são dois neurônios se comunicando, existe essa liberação de dopamina no nosso cérebro. O nível basal, ele vai liberar uma certa quantidade, né? Todas as vezes que a gente faz alguma coisa que a gente gosta, então uma certa quantidade dessa dopamina, ela é liberada. Na dependência do jogo, esse mecanismo desregula e começa a jogar muito mais dopamina no nosso cérebro do que a gente precisa. Então, é por isso que cada vez você vai precisar de mais. Mais, 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 porque a gente atinge um nível de tolerância. Então, imagina que é uma briga também no teu cérebro. Então vai ser muito difícil, aí entra a questão profissional. Vai ser muito difícil que sozinho você vai conseguir sair disso. Né? Então entra a fase do reconhecimento, entra a fase da gente entender que existe ali um processo de adoecimento e a gente buscar os profissionais envolvidos, seja psiquiatra, psicólogo, que na maioria das vezes vai ter que ser essa combinação.
Como a gente está falando de um desbalanceamento do cérebro, então existe a parte química. Você precisa agora de medicação para poder balancear novamente, regularizar essa liberação de dopamina no teu cérebro, para que volte a funcionar da forma como era, e junto com a terapia, obviamente, a gente vai trabalhar também a parte dos comportamentos. Porque não vai adiantar de nada você fazer uso de uma medicação que regula esse sistema novamente, só que você ainda não trabalhou os comportamentos, né? Os comportamentos, o quanto que você vai ter que evitar algumas situações, os nãos que você vai ter que dizer, né? Também para algumas situações. Então envolve tudo isso. E não é fácil, né? Não. Esse caminho de volta, ele não é fácil. E você ter algo tão acessível que pode causar um vício é de fato algo muito ruim, né? Muito ruim. Sim. Não é à toa que saiu aquele dado do Banco Central de que milhões de brasileiros estão usando o dinheiro do benefício do Bolsa Família. Sim, Deve sim. ser situações como essa mãe Eu fiquei no curioso em relatório. relação a como que eles conseguem fazer a identificação, né? Achei bem Pelo interessante. CPF, porque para Ah, você apostar, você precisa colocar o CPF lá na. certo, certo. Tanto que a esposa mandou ali no Reclame Aqui o Sim, que ela CPF. queria que bloqueasse o CPF dele para ele não Então conseguir jogar eles mais, né? bateram, eles Sim. fizeram um batimento lá entre o Ah, CPF dos entendi. Uhum. apostadores e o CPF dos beneficiários do Bolsa Família. Ah, perfeito, E não isso, e sabia. esse dado era só dos beneficiários, Certo. sem falar daquelas pessoas que são familiares, por exemplo, filhos, Sim. já adolescentes. Porque assim, o que eu achei muito preocupante lá é que a grande maioria dos apostadores tem um trabalho, tem uma profissão. Isso significa para mim que é um outro perfil de apostador. Você não tem mais aquela figura, não tem do desempregado que Uhum. saía de casa para jogar no bicho. Sim. Não tem, não existe mais essa figura. Esse não é o perfil do apostador. É muito mais perigoso, porque ele é um trabalhador, então é alguém que está com a vida caminhando. E aí a vida vai e é interrompida. Não que as pessoas desempregadas possam ficar viciadas, não. Eu estou fazendo uma comparação em termos de perfil. E isso é muito mais impactante. Quando você está desempregado, é mais fácil de entender como alguém pode cair num golpe desse. Sim. Ah, sua vida vai resolver. Bem aqui, olha, a pessoa não tem emprego, está tentando há anos. A sua vida vai resolver bem aqui com esse jogo. Agora, alguém que trabalha, que tem o dinheiro ali contadinho, alguém disse para essa pessoa, olha, você vai mudar de vida. E aí a gente teve aqui uma entrevista ontem, inclusive, sobre esse assunto, com a neuroeducadora, onde ela disse assim, olha, a relação entre as apostas e as redes sociais. Sim. Porque alguém sonha em mudar de vida muito baseado no que ele vê dos influencers. Também. Tá? A pessoa com um Porsche, a pessoa com uma Ferrari, do nada. Até ontem andava de ônibus, agora tem uma Ferrari. Como é que conseguiu? Ah, conseguiu com o jogo do Tigrinho. Sim. Aí a pessoa realmente acredita e em todos nós, lá no fundo pelo menos, tem aquela coisa de a varinha de condão. A gente tem esse sonho, né? Não De tem? realizar de A forma mágica. varinha, Sim, sim, andando, achar um pote de ouro, sim. ganhar na E, loteria, essas coisas. e aí, Cíntia, você tocou em pontos bem interessantes, porque, veja, uma das questões também que eu admiro muito em relação a alguns conteúdos que eu assisti. Algumas pessoas, principalmente essa parte de influenciadores, pessoas que têm canal no YouTube também, elas se recusam a anunciar essas casas de aposta, né? Sim. E por que que elas se recusam? Porque são pessoas que são estudiosos, são neurocientistas na maioria das vezes, e eles realmente conseguem entender o impacto que isso pode causar na vida da pessoa. E ela compra mesmo essa ideia de mudança de vida, e como você bem colocou, que se conecta também com as pesquisas que a gente tem. Esse público de menos informação, né, pessoas que têm um poder decisivo ali menor, eles são as principais vítimas, né? É o público mais vulnerável que a gente chama. Inclusive tem até uma diferença em relação às bets, o jogo do tigrinho. Geralmente quem está na bet, né, que seria essa aposta esportiva, são pessoas de mais instruções. Tanto é que são pessoas que têm um certo... Desculpa, gente, é porque quem mora em Teresina sabe. Sabe? São pessoas que têm mais instruções
em relação a buscar informações, tanto é que você tem todo um conhecimento, né? Porque, Sim. inclusive, quando a gente fala de auto-engano, é isso que é usado, né? Não estou fazendo apostas aleatórias, estou fazendo com base no conhecimento que eu tenho nesse jogo. Ah, Então, esse seria um público. O jogo do tigrinho, que a gente tanto fala aí também, ele atinge um público mesmo mais vulnerável, que não tem essa instrução, não tem um grau de formação, e aí é uma presa mais fácil para essas questões. E vai com base nisso, a influência das redes sociais, inclusive essa mudança, né? Tá tudo no celular. Então, no tratamento é uma principal barreira, porque você está a todo tempo com a principal arma nas suas mãos, né? É difícil por isso. Você consegue, estava vendo casos de pessoas que fazem empréstimo financeiro para continuar jogando, e aí o que me despertou uma atenção em relação à matéria era que dizia assim: você está com as duas abas abertas, a aba do jogo e a aba do seu banco pedindo um empréstimo. Então é muito fácil, é só você alternar entre abas em um aparelho que está nas suas mãos. Você não saiu de casa, como você colocou aí também. Antes a gente ia na banca, a gente ia na casa de aposta para poder fazer o jogo. Então tudo isso representava uma barreira. Hoje a gente não tem mais essa barreira. Eu posso fazer no celular, eu posso fazer no banheiro, eu posso fazer escondido, ninguém precisa mudou, né? saber, né? E é um tipo de vício, uma dependência que, infelizmente, as pessoas só buscam ajuda quando o dano financeiro e emocional já está gigantesco, porque ela consegue esconder por muito tempo. É diferente, por exemplo, de uma dependência na bebida. Às vezes, uma dependência de bebida, existe uma alteração do comportamento visível. Então, você não vai conseguir esconder de familiares, de amigos, das pessoas do teu É trabalho. verdade. Então, de forma muito mais a tempo, né, da gente fazer alguma mudança, as pessoas elas vão intervir, elas vão de alguma forma se aproximar para tentar te ajudar. Quando a gente fala da dependência do jogo, jogo patológico, isso não existe. Realmente a pessoa ela só vai buscar ajuda quando já está numa reta final. Eu vi um exemplo de um rapaz que buscou ajuda a partir do momento que ele já tinha perdido tudo e um tio faleceu e ele não conseguiu ir para o velório desse parente porque ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Né? Ele já tinha gastado tudo, ele já tinha vendido casa, ele já tinha gastado toda a economia, já tinha pego todo o limite de cartão de crédito, de conta, o que tivesse disponível, ele já tinha apostado no jogo. Né? Aí é nesse momento que a gente reconhece e diz assim, a situação ela está grave, eu tenho que buscar ajuda de alguma forma. Mas percebe que é muito pela questão do não ter mais o que se fazer, diferente de outros tipos de dependência, né? Que tanto a pessoa toma uma decisão mais rápido, como os que estão envolvidos ali ao redor dela conseguem perceber pela alteração de comportamento da pessoa. É isso, Elton, muito obrigada. Tem uma telespectadora, um telespectador, perdão. Uhum. Ele mandou aqui uma mensagem dizendo o seguinte, que parece mais um problema comportamental, que essa tendência de aposta aumentou muito com a tecnologia, que é o que a gente Sim. falou aqui agora há pouco, e o número de indivíduos que desenvolvem essa patologia mental também está crescendo, verdade. A gente tem visto. A Alice também comentou, ela disse que quando a pessoa não gosta de jogos, embora receba links para entrar, ela disse assim: a pessoa não gosta de jogos, mas mesmo assim recebe links para entrar. E ela disse que ela nunca se interessou, porém ela é dependente de livros. Que bom para você, né, Uhum. Alice? E agradeço a participação, sempre muito bom, né? Quando as pessoas vão interagindo. Aham. E tem muito isso também. Não ache que pelo fato de você não ter interesse no jogo, não despertar para você nenhum interesse, que você não pode cair nessa armadilha. Existem É, vários relatos de pessoas que estão enfrentando o problema e não gostavam, não tinha esse interesse por jogo, só que como a gente está falando, a todo tempo você é bombardeado, né? Por link, por influencer, difícil, né, né? resistir. Eu lembrei também, Cíntia, só bem rápido, de um áudio que circula nas redes sociais, né, onde a moça fala assim: eu não consigo imaginar onde é que a coisa mudou, que agora um jovem consegue dar uma casa para uma mãe e anda de Porsche e eu com 30 anos estou juntando dinheiro para comprar uma calça jeans. Né? Então, caracteriza muito essa questão que tu falou, né? É. Então, é muita influência também do que a gente vê na rede social. Então, a gente, infelizmente, pode se tornar presa fácil de tudo isso. É isso. Obrigada, Elton. Foi o nosso Cuide de Você Eu hoje. que agradeço. E convido você para me seguir também lá nas redes sociais. Tem muito mais conteúdos iguais a esse, tá? @PSI Elton Pereira. Um bom dia a todos. Bom dia.